Olá, queridos ouvintes, eu sou o pastor Ramírez Pacheco e está começando mais um podcast Entre a Cruz e a Graça, podcast feito por pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pastores no Distrito Rio de Janeiro. Eu sou pastor aqui na região dos Lagos e Norte Fluminense e contamos hoje com a presença do pastor Bruno Rassi, que é pastor em Duque de Caxias. Hoje nós vamos falar sobre liturgia. Nós, no mês passado, falamos sobre o culto e, de certa forma, tocamos nesse assunto liturgia. Porém, hoje, mais especificamente, nós vamos trabalhar esse tema. No mês passado, nós aprendemos que o culto é o serviço de Deus, né? De certa forma, a própria palavra liturgia significa isso, serviço público. E dentro da tradição cristã, ela acabou sendo incorporada, então, no culto. E aí é possível que muitos de nós confundimos, às vezes, o que é culto, o que é liturgia, como se dá essa relação de não só os termos, mas também de partes e de conceitos. Para isso, o pastor Bruno vai nos auxiliar a entender um pouco mais sobre essa palavra e sobre também esse conceito teológico que é a liturgia. Pastor Bruno, seja muito bem-vindo. A palavra está com o senhor. Muito obrigado pelo convite, pastor Ramírez. Sempre um prazer poder conversar sobre esses assuntos, sempre um prazer poder ajudar. Então, sobre o nosso assunto, né, hoje eu vou tentar contribuir com aquilo que eu posso nessa questão. A questão da liturgia, né, a gente poderia dizer que a liturgia é o centro, né, consiste no centro de toda a atividade cristã, né? E não só cristã, mas eu digo de toda a religião da Bíblia, né? Desde o Antigo Testamento, Novo, enfim, o culto barra a liturgia, ela constitui, digamos assim, o centro. Né? Você bem lembrou, a palavra liturgia, ela é um termo grego, né? E ela significa um serviço público, né? Então, ela é utilizada, inclusive, em contextos civis, né, na literatura grega, né? Não necessariamente algo religioso. Claro que o cristianismo se apropriou de forma muito particular dessa palavra, né? Mas eu acho que para a gente entender, né, para a gente entender talvez com um pouquinho maior de precisão o que vem a ser a liturgia, uma caminhada histórica, né, assim, claro, em termos bem gerais, ela pode nos ajudar, especialmente porque o culto, né, é algo tão antigo, tão debatido, tão estudado ao longo dos tempos, né? E os termos, assim, eles foram adquirindo uma certa especificidade, né? E às vezes a gente, que nem você mencionou ali, a gente fala de liturgia e diferencia de culto, etc. Mas existe realmente alguma diferença? Né? Então, quando a gente volta, talvez, e tenta olhar para as origens, isso esclarece um pouco, né? Então, eu vou tentar falar, assim, algo bem fundamental, né? Tentar partir, vamos dizer, partir dos princípios básicos, né? Então, se a gente for perguntar assim, né, o que é a liturgia? O que é a liturgia? Eu gosto sempre de remeter ao Antigo Testamento, em primeiro lugar, né, que é ali que a gente tem, vamos dizer assim, o relato mais detalhado do que vem ser, por exemplo, a liturgia do Antigo Testamento, que Deus a instituiu, etc. E a gente olhando para isso, talvez a gente consiga ter uma visão mais clara. Então, se a gente olha, por exemplo, para a narrativa do Êxodo Levítico, né, a gente vê que Deus chama Israel para o Sinai, Deus proclama lá a sua aliança, e depois ele proclama que ele quer que seja construído um tabernáculo para que ele habite no meio do povo. Então, do capítulo 25 até o 40 de Êxodo acontece essa construção, as instruções e a construção do tabernáculo, capítulo 40, né, quando se erige a tenda, e Levítico 1, né, ele demarca essa transição. Então, Deus que estava antes lá no topo do Sinai, ele desceu para a tenda, e ao invés de chamar Moisés lá do Sinai, como havia feito até então, ele chama agora Moisés de dentro da tenda, ou seja, ali o lugar da habitação de Deus, desse encontro. E ali ele dá, do capítulo 1 a 7 de Levítico, ele dá uma série de instruções, uma série de sacrifícios, uma série de normas, digamos assim, de ritos, né? Uma série de ritos. Então, você tem o sacrifício
do holocausto, você tem oferta pelo pecado, você tem o sacrifício de comunhão e todas as subcategorias desses sacrifícios, né? E no capítulo 8º você tem a consagração dos sacerdotes, e no capítulo 9º você tem, então, o primeiro culto. E a gente olhando para isso, então, e a gente perguntando o que é a liturgia, afinal. De forma muito simples, a gente pode responder da seguinte maneira: a liturgia do tabernáculo, nesse caso, é a execução dos ritos prescritos por Deus. É isso. Então, Deus, ele prescreve ritos, né, coisas a serem feitas, e a execução disso é o que a gente chama de liturgia, é o serviço da tenda que acontece ali, desempenhado pelos sacerdotes. E qual que é a finalidade disso? Bom, ali no caso de Levítico são vários: você tem perdão de pecados, você tem comunhão, você tem aceitação, você tem a aparição de Deus. O fim da liturgia, no caso, no capítulo 9 de Levítico, é a aparição de Deus, né? É a teofania. Né? Então, a teofania, a aparição de Deus, sai do Sinai e Deus agora aparece na tenda a partir da liturgia. Né? Então, a aparição, o lugar da aparição de Deus é ali na liturgia. Então, é esse serviço, tá? É esse serviço. Então, a gente vai ver em Números também, falando do serviço dos levitas, do seu ministério, né? É tudo aquilo que os levitas e os sacerdotes e o sumo sacerdote são encarregados de fazer. Então, se trata da performance daqueles ritos prescritos por Deus, né, para a finalidade prescrita por Deus. De forma bem simples é isso. Eu acho que esses contornos gerais, eles nos iluminam um pouco antes da gente adentrar, digamos, no específico, né? Bom, se a gente passa para o Novo Testamento agora, né, como é que isso se dá, então, no Novo Testamento? É verdade que a gente não tem nenhum livro tipo Levítico no Novo Testamento, então a gente pode até ter a falsa impressão de que Deus é meio indiferente, né, quanto ao culto, quando se trata do Novo Testamento, ou que a única coisa que há para se dizer sobre o culto é que deve ser feito com ordem e decência, não existe nada mais, né? Mas não é bem assim. Na verdade, todas essas categorias do Antigo Testamento, elas não foram abolidas, não foram evaporadas, né? Elas foram plenificadas, né? Então, continua havendo um sumo sacerdote, que é Cristo, continua havendo um templo, que é físico também, que é o corpo de Cristo. Continua havendo o sacrifício, que é o próprio corpo e sangue de Cristo. Então, todas essas realidades, elas permanecem, né? E a gente também tem ritos prescritos por Deus no Novo Testamento. O principal deles, o centro do culto, em torno do qual a comunidade geralmente se reunia para partir o pão, né, diz Atos dos Apóstolos em diversos lugares, e Paulo em 1 Coríntios 10, 11 também, né, o rito central é ali a comunhão, né, a Santa Ceia. É em torno disso, na verdade, que a igreja é formada, né, na Quinta-feira Santa. Então, se no Antigo Testamento Deus reuniu ali a sua igreja em torno do Sinai, né, e fez a aliança através do sacrifício de comunhão, em Êxodo 24, agora, o mesmo Deus, agora encarnado, reúne a sua igreja, dos 12 em torno de si, e institui a nova aliança, e forma ali a sua nova igreja. Né? Então, ali você tem realmente o que vem a ser igreja, e ela é formada ao redor da mesa, né, ao redor da mesa de Cristo. Então, esse é um rito que Cristo institui. Você tem o batismo também, mas ele é performado uma vez para cada pessoa, né? E você tem a pregação da palavra, que é uma instituição divina também. Né? Não é a pregação da palavra não é, digamos assim, uma conveniência, né? Mas ela é uma instituição, é um meio de salvar. Então, você tem esses ritos também instituídos por Deus, e a igreja, ela começa a realizá-los. Desde o momento em que Cristo os institui, né, mais especificamente no Pentecostes, quando há a inauguração, digamos assim, da igreja, né, e a igreja começa a realizar essas coisas. Né? Então, a igreja, ela começa a realizar, por exemplo, a Eucaristia, a comunhão. Eles começam a realizar isso. Este fazer isto, ele começa a ser feito. Então, a liturgia cristã, ela é o fazer isto tomando corpo, né, em essência. Né? Um dado interessante, acho que é importante a gente notar, é que, bem no princípio do cristianismo, a pregação da palavra, ela se dava na sinagoga, né? Até no templo, antes da destruição, né? Então, se aproveitava as leituras da sinagoga, enfim, se orava no templo, em Atos a gente vê isso,
mas aquilo que era distintamente cristão, o rito distintamente cristão, que liturgicamente distinguia cristãos e judeus, era o partir do pão. Esse era feito com os irmãos nas casas, catóico, diz lá o evangelista Lucas em Atos, né? Então era nas casas, esse era o rito distintamente cristão, e de forma muito, muito entendível, por quê? Porque o templo para os cristãos é outro, o templo é o corpo de Cristo. E o que é o sacramento do corpo e sangue de Cristo, senão o templo, o novo templo, né? O corpo de Cristo é o novo templo, também é o novo sacrifício, né? Então, o templo para os cristãos, ele tá desconectado agora daquela unicidade geográfica que Jerusalém tinha, de forma que ele pode acontecer de casa em casa, né? Então, o templo é o corpo de Cristo, que a igreja recebe e é transformada em corpo de Cristo também. Então, esse era o rito distintamente cristão, e é daí que começa a brotar aquilo que a gente chama da liturgia cristã, né? Então, digamos, a partir daí a gente pode começar a refletir mais propriamente sobre a liturgia cristã. Não sei se essa introdução ajuda alguma coisa, pastor Ramires. Eu acho que, assim, foi perfeita, obrigado. Acredito que os nossos ouvintes estejam aí concentrados, conseguiram entender da onde que surge e como realmente as coisas, os conceitos, culto e liturgia, se misturam bastante, porque um está dentro do outro, né? O senhor falou sobre performance no Antigo Testamento, e depois essa mudança de local onde Deus está presente. Antes na tenda, né, no tabernáculo, agora em qualquer lugar, né, em torno da mesa, né, naquele momento da mesa. E eu fiquei pensando sobre essa vivência fragmentada da liturgia. Você acabou de comentar sobre, e aí pensando, né, nas partes propriamente da liturgia, né, de ouvir a palavra em um determinado local, na sinagoga, exatamente por não conter, assim, textos bíblicos, né, rolos, pergaminhos, textos bíblicos, e aí você precisar se direcionar ao local onde a palavra de Deus vai ser proclamada, né? E eu fiquei pensando como era importante, na época, você ir na sinagoga, ouvir o Antigo Testamento, e depois se reunir nas casas, confirmando a promessa do Antigo Testamento, né, através da comunhão da mesa. Isso é interessante. Isso é bem importante. Eu só faria um comentário antes ainda, pastor Ramires, né? Você mencionou ali, então, desde o início ali, a gente estava falando sobre a questão da liturgia e tal, né? Eu acho que é importante, eu falei um pouco sobre o que é, né? E eu acho que é importante a gente deixar claro o que não é, né? Então, acho que é importante a gente entender, a liturgia, ela não é uma pauta, simplesmente, como a gente tem uma reunião, né? Ela não é simplesmente música, a gente vai cantar. Ela, de certa forma, ela é uma estrutura, sim. Ela contém música, sim. Mas ela essencialmente não é isso, tá? É como eu disse, ela é a execução do rito prescrito por Deus. Então, só voltando, né, para o exemplo mais concreto ali do Antigo Testamento, então você tem, por exemplo, uma maneira específica de fazer a oferta pelo pecado, né? O sacerdote, ele existe passos que ele tem que seguir, digamos assim. E quando ele faz aquilo, e o conjunto de todas as ofertas que compõem um dia de culto, por exemplo, isso a gente chama de liturgia, né? Então, não é primariamente uma organização, né? Mas é a performance do rito. Da mesma forma para nós cristãos, né? Então, você tem o fazer isto, tá? E o fazer isto, ele constitui, então a liturgia. E o desenvolvimento dela vai nos ajudar a entender mais ainda sobre a sua essência, né? Então, assim, o que acontece? A gente tem, como você mencionou, bem lembrou, você tem, por um lado, os primeiros cristãos ali, enquanto a convivência entre judeus e cristãos ainda era sustentável, se ouvia a palavra na sinagoga. Lembrando que, nesse período, não existia Novo Testamento escrito. Você não tem, por exemplo, a primeira epístola, né, o primeiro documento do Novo Testamento, que geralmente né, entende-se que é a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, ano 40, 50, né? Então, por pelo menos 20 anos ali, a igreja
o que havia somente era a proclamação apostólica. Então, se houve a escritura, se tem a escritura do Antigo Testamento, e os apóstolos proclamam o evangelho, né? Então, e se celebra a comunhão, tá? É isso que a gente tem. Então, se ouve na sinagoga, né, e então se reúne nas casas para partir o pão, as orações, a doutrina dos apóstolos, etc., né? Então, você tem isso. Como é que acaba acontecendo, digamos assim, então, esse desenvolvimento, né? Você tem os apóstolos que recebem a tradição de Jesus, tá? E aqui a gente tem que ser bem genérico mesmo, porque a gente não tem documentos dessa época, né? Então a gente pressupõe que seja assim, né? Você tem os apóstolos que eles recebem de Jesus a tradição de celebrar a ceia, eles veem Jesus celebrando a ceia. Por um lado, o núcleo dogmático do que é a Santa Ceia já estava lá na primeira ceia, né? O que seria a última ceia, né? Por outro lado, a forma da igreja celebrar não é exatamente igual à da última ceia, né? Então, Jesus ele não diz para repetirem a última ceia. Então, a forma que a igreja celebra, desde o início, ela já foi diferente, digamos assim, do que como Jesus fez ali, né? Mas o fato é, você tem uma maneira que os apóstolos transmitiram às congregações, né? Então, você tem a primeira congregação de Jerusalém, alguns dos apóstolos, provavelmente Pedro, depois, mais tarde, Tiago, né, celebrava a, a, a comunhão, celebrava o partir do pão. Esse modo de Jerusalém celebrar, ele se estende para as demais congregações que são fruto de Jerusalém, né? Então, você tem uma origem apostólica, digamos assim, da maneira como fazer isso. Então, da congregação de Jerusalém se transmite para as demais, das demais para as seguintes, das seguintes para as de depois, tá? E assim você tem, digamos, o modo de celebrar que, de certa forma, parte de Jesus, parte para os apóstolos e as demais congregações. É claro que isso não é um modo fixo, né? Mas a gente reconhece que existem certos padrões, digamos assim. Como é que é possível reconhecer isso? Quando a gente olha, digamos, as várias ramificações litúrgicas que existem na cristandade, né? Você tem a oriental, que é uma grande família, você tem a ocidental, que é outra grande família, e dentro da oriental você tem outros ramos, dentro da ocidental você tem outros ramos, você tem um certo padrão, né? Você tem um certo padrão. Existem inúmeras variações, mas uma estrutura básica ali, ela permanece, né? De celebração, que é o que a gente consegue reconhecer, por exemplo, se alguém vai num culto da igreja luterana, se alguém vai no culto da igreja católica, numa igreja ortodoxa, você vai reconhecer na celebração da Santa Ceia ali um padrão, né? Você tem uma linha condutora ali, né? E a partir disso a gente presume, olha, isso daqui você tem em comum algo anterior a todas essas variações aqui, né? Então, de forma geral, tá? De forma bem geral, o que a gente pode colher, né? Se a gente observa essas diversas tradições, digamos assim, é que a celebração da Santa Ceia ela tem dois principais elementos. Em primeiro lugar, você tem vamos dizer assim, o manejo dos elementos, né? Pegar os elementos, etc. Você tem todo o processo de fazer os elementos, desde você pegar eles até distribuí-los. E a segunda grande parte é a oração, né? É a oração. Ou seja, todas as palavras que estão ligadas à celebração da Santa Ceia, né, que começa desde o prefácio, que diz o Senhor seja convosco e com teu espírito, etc. Aliás, que existe registros desse diálogo, né, desse que a gente chama hoje de prefácio, desde o ano 200 e pouco, né, do século III, mais ou menos, registro há, né, todo esse diálogo e as palavras que envolvem, digamos assim, né, a celebração da Santa Ceia são orações. Esse é o grande ponto. Isso é uma coisa muito importante de a gente entender, né? Existem diversas, é o que a gente chama de oração eucarística, né? Então existem, nessas diversas tradições, existem palavras diferentes que são usadas, orações diferentes, mas em todas elas algum tipo de oração envolve a celebração da Santa Ceia, né? Aqui a gente está falando especificamente do rito da Santa Ceia, depois a gente pode falar um pouco sobre o resto. Mas isso nos mostra que toda a celebração, ela sempre foi concebida e, na verdade, nasceu como uma oração.
né? Aquilo que, por exemplo, na liturgia luterana e também na liturgia católica e também na ortodoxa se canta de formas diferentes, mas ou se fala, né? É verdadeiramente digno, justo, nosso dever. Tudo isso é uma grande prece, é uma grande oração, né? Que insere todos os fiéis dentro do contexto da salvação, dentro da história da salvação, porque estaremos e estamos diante do corpo e do sangue de Cristo que foi sacrificado por nós. Então, essa consideração, ela ajuda a gente a entender que as palavras que envolvem também ali a Santa Ceia, elas não são um recitar mecânico de uma fórmula, mas elas são prece, elas são orações, né, dirigidas a Deus Pai, através de Cristo no Espírito. E é assim que deve ser celebrado e vivido. Não como uma performance do pastor para a congregação, como se fosse um teatro, né, mas como oração, como prece, né? Então, acho que é importante a gente, quando a gente entende isso, né, que, vamos dizer, que tudo isso que constitui a liturgia da Santa Ceia, além das ações, é oração, nós estamos falando com Deus, né? Eu acho que isso muda o caráter da celebração também. Porque se a gente entende como uma apresentação, como uma coisa meio cênica que o pastor faz, eu assisto, ou que o pastor apresenta para a congregação, a gente vai correr, né, vai fazer mais rápido, ou sei lá, né? Agora, quando você entende tudo aquilo como uma oração da igreja, né, a coisa muda de figura, né? Reconfigura a nossa maneira de olhar, reconfigura a maneira da gente se aproximar daquilo, né? Então, a liturgia da ceia, ela toma forma a partir das orações que a congregação eleva a Deus, né? Por isso que em tantos, ela é chamada de sacrifício eucarístico, é um sacrifício de ação de graças. Ou seja, na medida em que o corpo e o sangue de Cristo descem a nós, as preces da igreja se elevam a Deus em sacrifício de ação de graça. Então, a própria história de como é que veio a se originar a liturgia e como é que, vamos dizer, ela chegou na forma que nós, luteranos, temos ali, nos dá testemunho da sua identidade, que ela é uma oração. E é assim que ela deve ser celebrada, de forma orante, né? Enfim, eu não sei se o pastor Ramires quer comentar algo sobre isso. Ou... Eu acho que, assim, essa explicação que você deu acaba mostrando para todos nós que a liturgia vai muito além das partes divididas, né? Ou muito além de fazer ou não, né? O pastor agora está fazendo, eu posso me desligar, né, viajar e depois eu retorno e vou lá para a ceia. É uma oração comunitária em torno do corpo de Cristo, aliás, no próprio corpo de Cristo, que é a igreja, né? Não há possibilidade de ter uma liturgia sem comunhão entre os irmãos. Não, e outra coisa, né, pastor Ramires, é que é o seguinte, as divisões, as partes, isso veio a ser dividido depois. Sim. Mas quem entra lá é uma coisa só. Sim. Né? A gente que hoje, ou você tem o inário, daí divide em partes, ou tem o slide, divide em partes, mas é um negócio só. Sim. Então, vamos dizer, a oração da Santa Ceia não é diferente da oração geral da igreja. Exato, é a grande concentrar menos. É a mesma coisa. Digamos, tem intenções diferentes, mas é a mesma coisa, tá? Então, eu acho que isso que é importante. Não se faz aquilo ali só como... Não é uma carcaça engessada que você coloca em cima da liberdade da celebração da Santa Ceia. Não, mas é a própria oração que floresce da realidade da presença. Percebe? A oração eucarística, a oração que constitui aquilo que a gente chama em parte da liturgia da Santa Ceia, ela não foi algo imposto, ela surgiu da própria compreensão da Santa Ceia. Ela surge do fato de que ali estamos diante de Jesus, que se vai se fazer presente no pão e no vinho, né? Então é dali que surge, é como onde tem fogo tem fumaça. Então do fogo da presença surge a fumaça da prece, entende? É como do tronco da planta surge o seu ramo, né? É isso. Então a liturgia ela emana, as preces elas emanam
da realidade da presença. Então, a gente entende isso como uma carcaça que tipo, é Uhum. imposto ali, uma estrutura, nada poderia estar mais longe da verdade, né? Na Perfeito. verdade, elas são as preces que fluem da realidade da presença. E se a gente não entende aquilo como prece, como oração, aí se torna um negócio meio teatral, meio esquisito, meio assim. É por isso que às vezes as pessoas têm a impressão, e às vezes até celebrado, né, nesse espírito, assim, porque não se entende, que é algo mecânico, etc. Não, mas são preces, e elas têm que ser oradas. Não é diferente de um Pai Nosso, que está pronto também, mas nós oramos. A culpa não é do fato de que está pronto, é de que a gente não sabe orar, né? Então é mais ou menos isso, né? Então, tudo isso. Então, o pastor tem a sua parte, né? É ele quem dá graças, ele é o celebrante, mas a congregação tem a sua parte, que ora junto, que dá o seu amém, que responde, etc, né? Então é um conjunto, né? É um conjunto. Tá? Isso falando da liturgia da ceia também, né? É, Desculpa interromper, mas não, não, achei importante pontuar isso. perfeito. Com essa explicação, tenho certeza que a visão de muitos luteranos também vão mudar, né? Uhum, De olhar com mais carinho para o uhum, serviço divino, né? Com mais atenção, né? E elevando o coração em todo o culto, né? Obrigado, pastor. uhum, Fundamental esse nosso primeiro bloco. uhum. Acredito que nós podemos encerrar por aqui, nos encontrarmos aí na semana que vem para continuar falando sobre os outros aspectos da liturgia. Enfim, nós fechamos esse episódio por aqui. Agradeço, pastor Bruno. Se você Isso aí. gostou desse episódio, comenta, compartilha, envia para os seus amigos, para os seus familiares, porque eu tenho certeza que isso daqui é o rico evangelho que pode levar para você e para outras pessoas a salvação de Cristo Jesus. Nós ficamos por aqui. Até mais. Até mais.